Boa noite a todos e a todas. Eu desconfio que Jeová me trouxe aqui, fez uma pegadinha comigo, que eu já comecei apanhando. Jeová, eu já comecei apanhando aqui, falando de vestimenta, né? Porque a palavra de Deus é espada, corta lá e corta aqui. Eu quero compartilhar, eu ia começar de outro jeito, mas eu tenho que compartilhar a experiência. Já me sinto em casa, Lu. Obrigada pela oportunidade, pastor Maurício, é uma responsabilidade ser o senhor de saia. Eu não queria esse peso, né? Mas muito obrigada pela confiança, é uma honra estar aqui. Estar na casa de Deus é o melhor lugar onde nós podemos estar. E eu já me sinto à vontade, preciso compartilhar uma experiência em relação à roupa. Se não serviu para ninguém, foi para mim. Então a culpa é minha, desculpa aí, Jeová mandou o vídeo para mim. Se na carapuça não encaixou em você, encaixou em mim. Então, vamos lá. Eu nunca tinha assistido a minha imagem num vídeo. E aí, esta igreja, abençoada igreja, amém? Menina, eu já amo vocês, porque vocês me levaram para um aprendizado diferente. Aí colocou, aí o Davi, lindo, meu irmão, que não valia nada, só para lembrar que era uma praga, mas Deus transforma a maldição em bênção. Eu gosto de repetir isso. Amém, eu não amei. Tu também não prestava, não. Fiquei, glória a Deus, mas o teu eu não posso falar, não, porque era outro pecado, né? Parecia um bicho no cio, amém? Deixa pra lá que eu não vou falar da vida de ninguém, não, vou falar da minha. E aí, eu fiquei assistindo lá o negócio no vídeo. Meus amados, minhas amadas, parecia a visão do inferno. Eu falei, Jeová, por isso que o diabo não gosta de mim, que o troço é feio demais. E aí, caramba, o que eu vi? Eu estou numa idade importante, porque a mulher, depois de 50 anos, ela fica importante. Elegante, culta, sincera. E eu estou numa idade importante. E eu não percebia que na idade importante, o braço balança. Eu só ficava, não conseguia nem prestar atenção na mensagem. Que eu estava direitinha, né? Procurei me vestir direitinha, que eu tenho aprendido. Porque a Bíblia fala que nós vamos aprender todos os dias. E aí, quando eu balançava o braço, a banha balançava para lá. E a banha balançava para cá. Nunca mais eu prego ou falo em público em lugar nenhum sem ser com blusa de manga. Amém? Menina, porque a blusa de manga é uma coisa de Deus, é uma estratégia de Deus. Se não serviu para você, então serviu para mim. Mas é verdade, foi em janeiro que eu estive aqui. Então, eu não sou a mesma pessoa. Muito obrigada, quero já começar a agradecer, porque vocês edificaram a minha vida. Já pensou, gente, que ridículo. Depois, acho que até tiraram da internet, eu pedi. Olha, eu não consegui nem prestar atenção no que eu via, no que eu ouvia. Gente, o braço balança muito. E aí eu resolvi emagrecer um pouquinho, né? E fazer uma ginástica. Pelo amor de Deus, eu tô lá fazendo esteira, né, irmã? Minha irmã vizinha ali, eu tô lá sofrendo, fazendo esteira. E outra experiência com roupa. É brincadeira, mas é uma brincadeira que Deus ensina a gente todos os dias. Então, se ele falou com muita dureza, é porque às vezes a gente fala com carinho e ninguém aprende. Então, taca logo a paulada, vê se racha a memória e aprende logo, Jeová. A mulher de 50 anos não tinha percebido que blusa sem manga balança o braço. É muito lesada, né, não? Então, ou emagrece, ou faz ginástica, ou não mostra a porcaria do braço balançando. E aí, um dia, eu estava lá, né? Outra experiência com roupa. Eu estava de folga, muito raro isso, resolvi botar uma bermuda direitinha, bermuda no joelho, mas a blusa era velhinha. Em nome de Jesus, você vai fazer uma faxina no teu guarda-roupa. Se tem uma blusa rasgada, você queima, que aquilo é do inferno. Se tem uma blusa batida, uma roupa batida, em nome de Jesus, joga pro abismo, porque Jeová vai te passar vergonha. Todos aqui são do reino, amém? Amém. Quem não é, você está marcado, porque Deus tem propósito na tua vida. Então, vamos começar a mudar de vida. Joga suas roupas batidas e rasgadas fora. E não queira passar vergonha como eu passei. E aí eu estava lá de bermuda, botei uma blusinha qualquer. Qualquer blusinha. Não estava rasgada não, mas estava velhinha, mas tão bonitinha minha blusa, irmão. Nem queria jogar fora. Aí, quando eu estava lá em Caxias, perambulando lá em Duque de Caxias, que muito difícil, estava curtindo aquele dia de folga. Meu pastor, que eu amo os meus pastores, ligou falando, pastor, ele está morando em Cabo Frio. Pastora Sônia, você sabe que o pastor Demetrio morreu? Eu pensei, como é que eu tenho com isso? O pastor Demetrio morreu. Amém? Está no céu? Um homem conhecido
de São João de Meriti, pai do pastor Marcos Medeiros, né? Aí ele ligou, não, é porque eu não vou poder ir, eu queria ver se você podia ir lá. E já começou a esquentar a chapa. Aí eu pensei, cronometrei, falei, vou passar rapidinho em casa, tomar um banho, mudar de roupa, vou lá. Não deu. Aí daqui a pouco liga minha chefe, tô passando na tua casa dentro de 10 minutos para te pegar, porque eu não quero ir sozinha no velório, porque ela é muito amiga da família. Eu falei, mas Deus continuou não falando nada comigo, não tem nada com isso. Cheguei lá, igreja lotada, porque ele é muito conhecido na Associação Batista Meritiense, muito conhecido, uns 20 pastores. Quem conhece sabe, né? Aquela pastorada toda lá, e eu sentada lá atrás, escondida na nuvem de glória. Estava escondida na nuvem de glória. Aí o pastor que estava dirigindo a cerimônia fúnebre, aí falou assim, quem quiser, os pastores que quiserem dar uma palavra, sentem-se aqui. Eu continuei sentada, não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. A roupa velhinha, morrendo de vergonha, porque a minha blusa estava velhinha. E é de bermuda. E aí, foram uns 6 pastores falando. Menino, um abençoado do pastor, fiquei com vontade de matar ele. Ele falou, nós não ouvimos nenhuma pastora, eu vou chamar a pastora Sônia, pegou oral para falar. Se tivesse um buraco, eu tinha me enfiado no buraco. Então, só para compartilhar as experiências de como nós precisamos, nós somos representantes de um reino. Então, como representantes de um reino, nós precisamos sim estar atentos a como nós nos vestimos. E às vezes, você acha que já aprendeu, já é madura, já tem filhos, mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, cada vez nós temos que ser mais bonitas, mais elegantes, mais inteligentes. Nós não precisamos chamar atenção por aquilo que nós estamos usando, mas por aquilo que nós somos. Porque se você chamar atenção por aquilo que você está usando, ninguém nem vai te ver. Vai ver teu sapato, vai ver tua roupa, vai ver as tuas pernas, mas não vai te ver. E Deus, Ele vai nos conduzindo a nós estarmos sempre preparados com excelência. O que eu fiz? Cheguei em casa, peguei todas as roupas batidas, fiz uma fogueira santa, que eu nem quis dar para ninguém, e joguei fora. E agora eu estou precisando fazer outra. Porque é melhor você ter poucas peças no guarda-roupa, né? Quero até sugerir aqui a Rede Mulheres fazer um desfile de modas. Moda do reino, né? Amém, porque a mulherada aqui é bonita pra caramba, eu já estou vendo aqui, ó, vamos fazer um desfile de moda, moda do reino, para ensinar, porque muitas vezes nós não somos confrontados. Eu fui confrontada com vídeo, porque eu falei, gente, meu braço balança muito, tem que ser de manga. Eu nunca mais, desde janeiro para cá, nunca mais falo em público sem tentar roupa de manga. Às vezes um calor, aí eu tô... Porque publicamente eu falo muito no meu trabalho também. Calor, eu tô lá de manga, linda, nem me incomoda. Tô bonita beça, nem ligo. Fico lá. Então, vamos estar atentos sim. Se Deus deu esse recado para a direção desta igreja, é porque Ele quer mudar de nível, quer nos mudar de nível. E para mudar de nível, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está colocando no nosso coração, né? Eu quero dizer que a mulherada daqui é muito bonita, né? A visão do reino de Deus é muito bom. Muito bom, né? A Lu tá muito mais bonita. Tá fazendo o quê, irmã? A plástica? Ô, Jeová! Eu sou contra a plástica. Para mim. Mas, né? O povo de Deus é bonito. É o povo bonito. É a mulherada bonita. Amém? Amém? Eu cheguei aqui na igreja e falei, gente, o povo tá mais bonito. A mulherada está mais bonita. Aí a Lídia veio para aqui, está bonitona. O pastor Maurício está dando um trato bom, né? Amém. Amém. Porque eu creio na palavra de Deus. Nós estamos vivendo debaixo de uma promessa. Deus tem me levado a alguns lugares. Desde as comunidades, que não pode falar favela, né? Mas eu gosto mesmo de favela. Mas não é favela, mas não, comunidade. Desde a comunidade à alta sociedade. E eu quero dizer para vocês... O povo de Deus é diferente. Porque assim, a alta sociedade fica todo mundo nos saltos, naquele vestimento. Gente, a mulherada começa a beber. Perde a linha, dá nojo. Dá nojo. E das comunidades, aquela veste da comunidade mesmo. Né? Porque aí fica tudo... E nós somos do reino. Nós não somos da alta sociedade, nós somos do reino.
Então, esta é uma promessa de Deus, né? Que nós vamos ser melhores a cada dia. E não existe lugar melhor para nós aprendermos do que a casa de Deus, amém? É aqui que nós seremos treinados, é aqui que nós seremos confrontados, é aqui que nós seremos corrigidos. Então, não se permita a estar na casa de Deus e sair da mesma maneira. Não se permita. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi o Felipe, que nós entramos na guerra do Felipe, né? Quando eu vi o Felipe aqui tocando a bateria, né, Davi? Eu fiquei muito emocionado quanto Deus grita que nos ama todos os dias. Nós oramos muito. Cadê o Felipe? Amém. Amém, Felipe. Nós oramos muito por você, porque nós participamos do mesmo reino e Deus tem propósito na sua vida, meu filho. Deus tem propósito na sua vida, assim como Jacó. Ele saiu daquele encontro com o Senhor e se tornou Israel. Né? Uma grande geração vai surgir, uma geração de adoradores que adorarão a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, eu fiquei muito feliz, para mim já valeu a pena nós estarmos aqui, por tudo que eu já vi aqui, já vivi, já aprendi. Eu falei, Jesus, o que eu vou aprender agora? Quando eu vim aqui, eu aprendi que eu não posso usar blusa sem manga. E agora? Eu vou aprender o quê, Jeová? Hoje, nós vamos estar falando sobre a história de uma mulher. Nós temos muitas referências aqui que nós poderíamos estar falando. Muitas mulheres. Gente, a Bíblia é um livro lindo. Lindo, lindo. Semana passada foi o culto da rede de mulheres lá da minha igreja, né? E eu não sou a mesma pessoa. Muito legal, né? A Bíblia diz que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E nós precisamos viver esse dia. A Lu falou aqui, né? Nós precisamos viver intensamente esse dia, porque esse dia é um grande presente que Deus está nos dando. Eu não sou mais, e aí quando eu estava orando por este momento aqui, eu fui fazendo uma reflexão, eu não sou a mesma pessoa. Eu não trabalho no mesmo lugar. Eu não tenho o mesmo pensamento. Hoje, quando eu vim aqui em janeiro, eu liderava os adolescentes da igreja. Hoje eu lidero a rede de mulheres da igreja. Eu trabalhava na Secretaria de Educação. Hoje eu trabalho na Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, totalmente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Quando nós estávamos aqui, o meu sogro, uma pessoa que eu até falei dele na pregação, uma pessoa que eu amo muito, já não está entre nós mais. Então eu não sou a mesma pessoa. E isso também é uma promessa, que nós precisamos ser melhores a cada dia, mas nós só seremos melhores se nós vivermos intensamente cada momento que Deus nos dá. Se nós aproveitarmos intensamente, então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prosseguir para o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Então, no sábado passado, foi o encontro da rede de mulheres lá da minha igreja. E aí, eu estou à frente, né? Nós recomeçamos o trabalho, estava parado um pouquinho, como aqui, né? Estava parado, não sei se aqui está fazendo 1 ano hoje, né? Lá na minha igreja ficou parado. Ah, entendi. E lá na igreja, a pastora que estava liderando a rede de mulheres, ela teve um problema sério de saúde com o filho e ficou quase 2 anos parado, e o meu apóstolo me chamou para nós estarmos à frente, né? A Andréia está fazendo parte da equipe lá, só chapa quente. E aí, o que acontece? Eu esqueci a minha Bíblia na igreja. Eu tenho outras Bíblias em casa, mas eu esqueci essa Bíblia na igreja. Gente, acordei de madrugada, porque quando Deus quer falar com a gente, não tem hora, né? Acordei de madrugada, que saudade da minha Bíblia. Que saudade da minha Bíblia. E eu estou falando isso para incentivar você. Leia a palavra de Deus. Aqui tem tudo o que você precisa. Não duvide. Creia somente. Tem toda a direção que você precisa. As outras leituras são todas complementares e todas substituíveis. Esta leitura é insubstituível, porque aqui é a palavra de Deus. Então, ame a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, já li algumas vezes, e eu tenho o hábito de, quando eu acabo de ler aquela Bíblia, eu dou, porque ela fica toda rabiscada, e aí eu penso o seguinte, um crente novo, de repente ele precisa dessa direção.
E se a minha Bíblia está marcada, quando Deus me der novas revelações, eu já vou sendo direcionada por aquela revelação. Essa eu ainda não doei, eu já li, mas porque é pão diário, tem a devocional. E a devocional acho que dá para uns 2 anos. Então eu resolvi ler, retomar a leitura da Bíblia. E cada vez que você lê, tem histórias maravilhosas. A Sofia, minha sobrinha linda, né, Sofia? De 6 anos, ela falou para a mãe dela essa semana assim: mãe, me dá uma Bíblia de verdade. Essa semana andou uns 15 dias, né? Me dá uma Bíblia de verdade. Aí eu falei, porque ela tem aquela Bíblia das princesas. Aí a mãe dela comprou e ela está lendo Gênesis. Agora ela estava ali, mostrando para a avó, mostrando, aqui foi, eu ganhei uma Bíblia de verdade. Aí falou, já estou lendo, estou no 11. É Gênesis 1:11, né? Ela está lendo devagarzinho, está lendo. Aí ela estava contando para mim, eu falei, o que você está lendo? Ela falou, sabe o que eu li, tia? Que Deus, ele fez um boneco de barro assim com a mão, fez um boneco direitinho, soprou no nariz dele e virou gente. Então, o que eu quero dizer para você? As histórias da Bíblia, ela vai te fascinando, ela vai te envolvendo. Por isso, ame a palavra, se dedique à palavra e você não será a mesma pessoa. Creia nisso. Quando nós somos convidados a falar em algum lugar para um povo de Deus, são tantas palavras que você fica aí pensando, meu Deus, cada uma melhor do que a outra. Mas hoje, nesta noite, Deus nos deu a direção para nós estarmos falando sobre Abigail. Vamos lá, 1 Samuel 25. Eu vou ler do 14 ao 35. Essa água aqui pode beber? Pode? É água benta? Eu não sei, né? Quando é a hora da sede, a gente bebe também. Água benta na água abençoada. Tudo na casa de Deus é abençoado. Tudo do povo de Deus é abençoado. Tudo que nós temos foi o Senhor que deu. O diabo não tem condição de criar nada. Ele é um copiador. Então, tudo que nós temos é de Deus. Abençoa, meu irmão. Abençoa as tuas coisas, porque aonde você colocar a mão, abençoado será. Não fica essa bobeira. Às vezes tem crente que fica umas bobeiras, né? Ai, não como isso não, que isso é do capeta. O capeta criou alguma coisa? Ele copia tudo. Então, abençoa e come. Doce de corno Damião, não, em nome de Jesus. Coisa que vem lá do inferno, que tu sabe que passou por lá. Aí tu fica, não tem nada a ver, não. Não, nós somos separados. Eu estou falando das coisas que entram na tua casa, que você comprou com seu dinheiro, né? Que às vezes as pessoas ficam em dúvida, não vou comprar isso, não. Se Deus colocou no seu coração, abençoa, quebra as maldições e amém. Vamos lá, vamos começar do capítulo 25, do versículo 14 até o 35. Eu amo ler a Bíblia, então nem vou pedir para ficar em pé, para a gente se concentrar bastante. A minha versão é a NVI. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montando num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou.
Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então, Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Vamos até o 38. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo, e ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Amém? Esta história é uma história impactante, fascinante. No primeiro momento, parece que não tem nada a ver com a gente, parece que é uma história distante, lá daquele tempo das guerras, do tempo do rei Davi, do tempo que que Davi ainda estava conquistando o reino. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus é viva, e ela é viva e eficaz. Então, para o nosso contexto hoje, essa história tem tudo a ver com a gente. Tudo a ver com nós, mulheres. Porque Deus deu à mulher a capacidade de gerar. Nós somos o único ser que temos a capacidade de gerar vida. Nós fomos criadas para sermos ajudadoras. A irmã falou, ajudadoras e ajudar os homens a não pecar. Mas nós temos um grande privilégio. Eu amo Deus. Eu sou apaixonada por Deus. Porque Deus é lindo. Ele poderia, no seu infinito poder, ele poderia criar qualquer outra forma de nascer vida na terra. Mas ele escolheu nós, mulheres.
Ele escolheu a mulher para gerar vida. Então, diferente, muitas vezes você pensa que você não é ninguém, que Deus não olha para você, que você é desprezada, que você é uma pobre coitada. Você é escolhida de Deus para gerar vida. E nós temos a capacidade de gerar. E essa capacidade de gerar nos dá uma visão espiritual de gerar uma nova geração. Então, esta história começa muito mal. Muito mal. Abigail era casada com um homem rico. Nesse contexto histórico, ela era casada com um homem rico, que tinha muitas posses. Mas era um homem muito rico e muito mau. O que eu quero dizer? O que nós aprendemos com isso? Não importa o contexto em que você viva, não se contamine com ele. Não fique parecido com aquele lugar aonde você vive. Muitas vezes, as pessoas da tua casa não te respeitam. Às vezes, o teu marido não te valoriza. Às vezes, os teus pais não te deram o devido valor. Não trataram você como você devia. Você não pode se contaminar com esses valores. Você não pode ficar parecido com eles. Muitas vezes, como pastora, eu recebo muitas mulheres. Essa semana mesmo, eu fiz um gabinete pastoral pelo celular. Nós ficamos quase 1 hora ministrando uma pessoa. Eu fiquei quase 1 hora ministrando uma pessoa que recebeu uma ofensa e estava pronta para sair de casa para devolver a ofensa com a sogra do filho dela. Sogra é uma bênção, gente. Por isso que eu amo a minha nora. É verdade, sogra é uma bênção, amém? Eu amo a minha nora, eu sou a melhor sogra do mundo, amém? Eu tenho que profetizar para mim mesmo, que eu preciso morrer todo dia, nascer todo dia. E aí, ela já estava pronta para sair e devolver a ofensa. Quando eu liguei para ela para saber de uma outra situação, ela estava achando, por que isso não pode ser? Que superpoderes nós temos para nós agirmos como juízes de uma questão. E a mulher, quando ela se dedica a fazer fofoca, a ofender, ela é perfeita, faz com perfeição. Porque nós somos muito eficientes naquilo que a gente escolhe fazer. Então, não se deixe contaminar com aquele ambiente em que você vive. Aquele ambiente, você não pode ficar parecido com ele. Em nome de Jesus, muitas vezes as mulheres vêm falar algumas coisas comigo e eu falo, um dia desse, uma irmã veio falar comigo. Até compartilhei isso lá na classe das mulheres da minha igreja. Vem falar comigo, tem pouco tempo, deve ter uns 2 meses, falando mal do marido. E aí, enquanto ela estava falando, todos os defeitos que ela estava falando do marido, eu via nela. Falei, gente, abençoada, o marido é uma só carne com ela, está falando mal dela. E aí já não era a primeira vez que essa irmã vinha falar comigo, você dá conselho e a pessoa não muda de vida. Porque você recebe conselho, recebe oração, mas você não quer mudar de vida, não quer fazer sacrifício. Nós precisamos ter o espírito ensinável. E aí ela veio falando mal do marido, deixei ela falar tudo. Eu falei, ele é um safado mesmo, infeliz. Vamos marcar a separação. Aí eu falei, vamos, irmão, não quer separar? Vamos lá. Ele não presta, é tudo isso que você falou e eu posso até multiplicar mais. Vamos marcar a separação. Agora eu quero te dar um conselho. Você me avisa, quando você for marcar a separação, me avisa porque eu tenho uma irmã que quer um marido igual o seu. Eu vou apresentar. Ela ficou olhando pra minha cara. Eu tenho uma irmã aqui que vive chorando porque ela não tem marido. E menino, você sabe que ela quer um marido igual o seu? Aí, quando você me fala, quando está separado, porque eu não quero pecado. Não é verdade? Não quero que ninguém peque. Então, você fala logo que quando você vai separar, porque aí a culpa vai ser tua, ele vai estar liberado para casar de novo. E aí eu apresento a irmã. Menina, nunca mais a irmã nem falou comigo na igreja, amém? Mas Deus vai tratar dela. Deus vai tratar dela. Fica falando igual gente que fica falando mal dos filhos. Meu irmão, minha irmã, o filho é teu. E aí quer que a igreja dê jeito, eu sou professora também, quer que os professores deem jeito. E aí você mesmo dá jeito. Não quer se posicionar, não quer abrir mão de nada. Essa semana retrasada, veio um problema lá de uma família com um filho, e aí eu
você ora por ele? Ah, não, fico tão nervosa que eu não oro por ele. Falei, mas não estou falando para você orar. Eu oro depois que ele sai. Falei, não, ora com ele. Aquela oração profética que eu já ensinei para vocês. Eu já ensinei aqui da outra vez. Então tá bom. Já ora com ele, irmã. Já orou? Não, fico tão nervosa. Ora. E quando ele chega, você ora? Não, eu estou dormindo. E aí fica falando mal do filho. Em nome de Jesus. Nós não podemos ficar parecidos com o ambiente em que nós convivemos. Nós somos do reino. E a nossa visão é do reino. E como visão do reino, você tem que aprender as pequenas coisas. O seu principal ministério é a sua casa. Fala com você mesmo. O meu principal ministério é a minha casa. Abigail precisa nos ensinar alguma coisa. Primeira coisa que eu aprendo com a Abigail. Quem foi que alertou a Abigail? Foi o irmão dela? Foi o marido? Foi alguém importante? Alguém do governo? Quem alertou a Abigail foi um servo. O que isso me ensina? Quem era Abigail para o servo? Era uma mulher respeitada, uma mulher confiável, uma mulher digna. Muitas vezes, nós não somos tratadas com dignidade, não tratamos as pessoas que estão sob o nosso comando com dignidade, com respeito. Eu vejo crente tratando empregado, que em nome de Jesus. Dá vontade de inverter os papéis. Tem pessoas que tratam as pessoas que estão sob o seu comando de uma forma que nem as trevas tratam dessa maneira. Eu quero dizer para você que quando Deus quer te livrar de alguma coisa, Ele vai usar qualquer pessoa. E muitas vezes aquela pessoa que está dentro da sua casa, aquele seu vizinho, aquele seu filho, que você se acha muito melhor do que ele, às vezes com palavras nós somos hipócritas. Ou gente hipócrita, gente crente. Porque tem um vocabulário de santo e uma atitude de demônio. E aí, muitas vezes, você não ouve. E Deus pode falar com qualquer pessoa. Usa você, que às vezes é uma mula, por que não vai usar um servo? Em nome de Jesus, quem alertou Abigail foi um servo. Mas para que houvesse esse diálogo, para que houvesse esta conversa, tinha um relacionamento. Qual é o relacionamento que você tem com as pessoas que convivem com você? Não adianta falar de Jesus se elas não veem Jesus em você. Imagine se aquele servo não visse esperança em Abigail, ele não estaria nem aí. Ele não iria alertar. Isso, Deus pode estar lá colocando alguém na sua casa para te alertar. E você, no auge da sua santidade, você não quer olhar para baixo para ouvir. Quem é que está lá? É uma criança, às vezes Deus usa uma criança. Eu estou impactada com a leitura de um livro chamado, eu comecei a ler ontem, já estou no capítulo 16. O Céu é de Verdade. Eu quero indicar a leitura, não sei se vocês já leram. É um relato, é de um pastor da cidade Imperial, nos Estados Unidos. Um relato de uma criança de 3 anos, que ele teve um problema de saúde, uma apendicite, e ele ficou em coma. E aí, quando ele se recuperou, foi uma batalha, eles relatam toda a batalha que eles passaram, que os pais passaram. E aí, quando ele retorna, ele começa a contar com detalhes como é o céu. E os pais ficaram impactados. Como um relato tão rico de detalhes vindo de uma criança de 3 anos. Então, por que eu estou relatando esse livro? Eu estou impactada com a leitura, porque é uma leitura fascinante. Ao invés da gente ficar lendo besteira, vamos ler coisa que presta, que edifica, né, irmão? Vamos parar de ler besteira, parar de ver novela, vamos mudar de vida, né? Vamos brincar de falar sério e parar de ver lixo do inferno, trazer lixo do inferno para dentro da nossa casa. Vamos trazer coisa que edifica. Porque lixo do inferno seus filhos vão ver na escola, na faculdade, na rua, na tua casa. Precisa estar estabelecido o reino de Deus.
E você pode ser essa pessoa que vai estabelecer o reino de Deus na sua casa. Amém? E aí, muitas vezes, aquelas pessoas que convivem com você, a única maneira, a única pessoa que ela vai conhecer Jesus vai ser através de você. Quem é que está dando algum recado? Criança. Às vezes tem algumas crianças na sua casa que você nem olha, nem brinca, nem interage. Nem interage com as crianças. E Deus usa as crianças para falar com você. Muitas vezes as crianças te dão uns recados que você precisa ficar atento. O que Deus está falando através da vida das crianças? O que Deus está te cobrando através da vida da criança? Já viu aquela criança, aquela mãe que fala assim, eu já falei para você não gritar. Já viu isso? Eu não vi não, né? Da minha família não tem ninguém assim, amém. Não é verdade? Eu falo para não gritar, ou então fala, a criança bate. É uma incoerência que às vezes a gente não se dá conta. A criança bate na outra, aí a mãe, eu já falei para você não bater em ninguém. Gente, às vezes não estou culpando ninguém não, mas às vezes a gente faz isso sem perceber. Tu está ensinando a não bater batendo. Entendeu? Você tem criança que às vezes tem que levar umas palmadas, mas não na hora que você está ensinando ele não bater. Às vezes você tem que gritar com a criança, mas não na hora que você está falando para ele não gritar. São umas incoerências. E aí a criança ensina a gente quem é. A primeira lição que eu aprendo com a Abigail foi um servo que alertou a Abigail. E ela tinha, com certeza, ela tinha esse relacionamento estabelecido na sua casa. Como você se relaciona com as pessoas que estão na tua casa? Gente, eu não aguento família em que não tem conversa, não tem relacionamento. Ah, tá todo mundo em casa. Eu tenho uma amiga, ela tá até em Portugal agora. Uma menina muito inteligente, está fazendo doutorado em Portugal. Ela tem 3 filhos. Aí, às vezes, eu ligo para ela, e aí, amiga, como é que tá? Tá tudo bem? Agora, antes ligava, né? Tem um mês que ela foi para Portugal. E aí eu falo, como é que tá? Tá todo mundo bem? Todo mundo em casa. Ela tem 3 filhos. Cada um num computador. Ah, nós vamos almoçar juntos. Sabe como que é o almoço junto? Cada um pega seu prato, cada um vai para um cômodo da casa. Qual é o relacionamento que você tem com as pessoas da sua casa? Isso, irmãs, me perdoa aí, tá? Mas isso é responsabilidade das mulheres. A mulher, ela vai preparar este ambiente para que haja esse relacionamento e para que Deus tenha liberdade de alertar. E ele pode usar qualquer pessoa da sua casa para alertar. No caso de Abigail, ele usou um servo. E aí, quanto a Abigail, olha o que a notícia que ele trouxe. Pois a destruição, versículo 17, a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Gente, o inimigo, o diabo, eu costumo dizer desgraçado, infeliz, ele não brinca de ser diabo, a gente brinca de ser crente. A gente brinca com a palavra de Deus, mas ele não brinca. E ele tem sede nas famílias. Ele vai cercando com a destruição, ele vai começando, quando ele não consegue, você põe uma muralha. E aí ele não consegue atingir a tua família de frente. O que ele vai fazer? Ele vai cercando, mas o alvo é a família. O alvo é a família. E as pesquisas indicam que as famílias estruturadas que nós temos, 90% das famílias estruturadas, família convencional, não é esse lixo do inferno que estão tentando te enfiar a goela abaixo. Que agora querem me dizer que 2 homens são família, 2 mulheres são famílias. Eu estou trabalhando lá no Estado. E por conta de trabalhar lá no Estado, eu tenho que conviver, eu tenho que participar de algumas reuniões. E tem um tal de uma ONG chamado LGBT. É Legião do Inferno dos... deve ser um negocinho, qualquer coisa. E aí eu estava conversando que a gente vai inaugurar um posto do Cine lá dentro de um complexo lá na favela do Lixão. E aí, eu estava conversando com um rapaz LGBT, né? Tinha até gente de homem, até achei que ele era homem. Aí ele tá falando, a gente está falando sobre as plantas que a gente vai enfeitar para poder inaugurar. Aí ele falando assim, não, porque eu falei com a minha mulher, aí eu toda feliz. Ai, graças a Deus, eu estava enganada. A minha mulher Valéria, graças a Deus, estava enganada. Aí daqui a pouco vem a minha amiga e falou assim, a mulher dele é homossexual, tu sabia? Eu falei, hã? E agora querem dizer que isso é família. Querem distorcer esses valores, dizendo que isso é família. Mas isso não é família. Isso é ser humano. Que,
tá fazendo coisa boa. Eu ia falar, né? Bem vulgar mesmo. Eles vão criar uma criança. Isso são valores humanos que eles querem, mas família não é. O ser humano precisa de referência de pai e de mãe. Então, o diabo tem sede nisso. Só compartilhando mais uma experiência que, neste contexto em que eu estou vivendo agora, eu tive a oportunidade de estar bem perto de uma pessoa pública, que eu não vou falar o nome, uma pessoa pública, que é homossexual, mas que fez todas as cirurgias, e você olha assim, parece uma mulher. É uma mulher. Eu só tinha visto de foto, de longe. É uma mulher. Quando eu tive a oportunidade de me aproximar e dar o beijinho, aquele beijinho de cumprimento, gente, a barba do infeliz espetou, ficou queimando meu rosto. Ficou queimando meu rosto durante os 2 dias. E eu pergunto a Jeová, por que a barba desse capeta está queimando meu rosto? E aí, enquanto o Jeová não me responde, eu não parei de perguntar. Porque tem dinheiro. E você olha, o infeliz parece mulher. Mas quando beijou aquela barba... E aí Deus falou, nas mínimas coisas que eu dei, eles não conseguem mudar, porque Deus é o dono de todas as coisas. E Ele nos fez homens e mulheres. Então não é esse lixo. Não é esse lixo. Se a sua família está destruída, você creia que você foi alvo do inferno para destruir a tua família. Mas você hoje pode receber a visão de Abigail e salvar toda a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. E aí, quando ele trouxe essa notícia, qual é outra coisa que me chama a atenção em Abigail? Ela foi rápido, imediatamente. Ela podia ter dado qualquer desculpa. Ela podia ter dito assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Nabal vai me matar. Ai meu Deus, como é que eu vou juntar os cereais? Ela podia ter usado qualquer argumento, mas ela agiu, ela não se conformou. E ela disse, eu não vou perder a minha família, eu não vou perder os meus servos. Imediatamente ela tomou atitude. Quantos sinais Deus já te deu e você não fez nada? Quantos recados Deus já mandou para você e você não fez nada? Creia. Deus vai fazer. Mas Ele diz para você, vai que eu te ajudarei, eu vou contigo. Vai que eu te ajudarei. Ah, eu já chamei meus filhos muitas vezes para ir para a igreja. Não adianta você só chamar, muda de atitude dentro de casa. Começa a declarar que você ama essa pessoa que convive com você. Por mais que ele te humilhe, por mais que ele não te ouça, mas o amor quebra todas as barreiras. E é já, e é agora. Deus tem pressa. Eu cheguei aqui e vi as bandeiras, várias bandeiras. Isso é um sinal profético desse momento que nós estamos vivendo. Por que será? Por que será que o mundo está vindo para o Brasil? Vocês já viram quantas atividades mundiais e principalmente no estado do Rio de Janeiro? Porque daqui tem promessas para o nosso estado, tem promessas para o nosso país, que daqui nós seremos celeiro. Então as igrejas, elas vão receber, cada igreja no seu chamado, cada igreja sob o comando do seu pastor, mas vão receber revelações para aquela igreja, porque nós seremos celeiros, nós seremos um povo que seremos referências. Então Deus tem pressa e tudo começa com a minha família. Bate e você fala, tudo começa na minha família. E a partir da tua posição, Abigail, a partir de hoje teu nome é Abigail. Pensa nisso. Imediatamente. Isso nós precisamos aprender. Não dá para esperar, não dá para ver as coisas acontecerem. Imediatamente. Outra atitude que eu aprendo com a Abigail é a prudência. Quando ela providenciou tudo, mas ela mandou os servos na frente. Muitas vezes nós agimos com precipitação. Nós vamos lá, metemos os pés pelas mãos. Você tem que agir, mas tem que ser prudente. Ela sabia, ela estava entre um homem mau, que era Nabal, e entre um homem irado, que era Davi. Olha no meio de que essa mulher estava. Nabal não prestava e Davi estava irado. E aí ela agiu com prudência. Você tem que saber a hora certa de agir. Você tem que agir, mas quando você for se expor, você tem que ter prudência. Por que você quer aparecer? Você quer aparecer antes da situação se resolver.
Muitas vezes, quando você tem uma iniciativa, você quer logo dizer que é você. E quando você tem que assumir uma responsabilidade para evitar uma tragédia, você recua. Então ela foi prudente. Neste momento ela mandou os servos na frente com os presentes. São estratégias que Deus dá. Vai na frente que ele vai ver as providências que está tomando. E aí ele já vai olhar diferente. E depois ela teve coragem. Gente, para nós nos humilharmos, é preciso coragem. Quando ela encontrou com Davi, ela tinha todos os motivos para fazer qualquer coisa. Ela podia se entregar a Davi, ela podia se oferecer para Davi, ela podia falar um monte de besteira. Qual foi a primeira palavra que ela falou para Davi? Ela se humilhou, ela assumiu a culpa. Quantas vezes nós colocamos argumento do inferno dentro da nossa casa? Quantas vezes nós não assumimos a culpa e aí provoca uma tragédia? Quando tem alguém irado na tua casa, cala a boca, irmã, em nome de Jesus. A gente quer falar mais alto. A gente quer mandar mais na nossa casa. A prudência, a coragem de se humilhar. Porque os humilhados serão exaltados, mas nós queremos só a face da exaltação, nós não queremos a humilhação, e muitas vezes nós queremos a exaltação dentro da nossa casa. Lá na rua a gente fica igual um tapete, mas dentro da casa você quer mandar, quer cantar de galo. Você precisa pedir perdão para alguém dentro da sua casa. Você precisa se humilhar para alguém dentro da sua casa. Você precisa recuar. Você precisa assumir a culpa de alguma coisa dentro da sua casa. Faz. Porque, a princípio, eu esqueci de falar o título da palavra de hoje. Perder para ganhar. Em nome de Jesus. Abigail, quando viu Davi, ela assumiu a culpa. Ela falou, me perdoa. Eu não vi os teus servos. Eu não vi. A culpa é minha. Quem vai te honrar, minha irmã, meu irmão, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muitas vezes nós achamos que sabemos demais, que somos santas demais. Eu faço tudo certo. Eu não estou falando de vocês, não estou falando de mim, porque é uma guerra todos os dias. Às vezes você faz tudo certo. Mas a sua arrogância, a sua vaidade espiritual, a sua prepotência te leva para um lugar que não vai te exaltar de maneira nenhuma. Quem somos nós? Vale a pena se quebrantar diante de Deus, vale a pena. E aí outra coisa que me chama a atenção foi a visão de Abigail. Ela, quando chegou perto de Davi, ela sabia que Davi era uma pessoa importante. Ela sabia que Davi iria assumir o trono. Ela tinha visão que o marido dela não teve. Muitas vezes nós temos visão de alguma coisa porque Deus nos fez de uma forma muito sensível e muito perceptiva. A gente consegue dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Hoje a Sofia estava brincando na varanda, ela só tem 6 anos. E aí eu estava falando com o pai dela. Ela faz 4 personagens ao mesmo tempo. Aí eu falei, Ricardo, se a gente for fazer os 4 personagens, eu vou me embolar em todos eles. Aí começamos a rir. Aí ela falou assim, e vocês estão rindo de quê? Eu falei, ainda tem tempo de fazer fofoca e prestar atenção na vida dos outros. Porque as mulheres têm essa capacidade, desde pequenas. Não sei vocês, mas nós temos essa capacidade de ter essa visão. Mas isso não tem que nos conduzir para um caminho ruim. Isso tem que nos conduzir para trazer a paz dentro de casa, para trazer o livramento para a nossa família, para trazer o discernimento, para trazer a direção. Nós precisamos mudar de nível. E aí, quando Abigail chegou perto de Davi, ela viu quem era Davi. Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe quem é o Rei dos Reis? Você sabe a que reino você pertence? Você tem esta visão? Quando você se prostra diante de Deus e se humilha diante de Deus, fala, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da minha família, perdoa a negligência, perdoa quando nós não ouvimos a sua voz. Você sabe diante de quem você está se prostrando?
Você não está se prostrando diante de qualquer um. Você está se prostrando diante do Rei dos Reis. Aqui Abigail, Davi representava, naquele contexto, a autoridade máxima em Israel, que não tinha assumido o trono ainda. Ele ainda estava na batalha, mas ela teve a visão. Se você quer salvar a tua família, se você quer conduzir a tua família para um novo nível, você precisa se humilhar diante do Rei dos Reis e saber que Ele vai mudar a história. Ela sabia que Davi, naquele momento, era o único que podia mudar a história da vida dela. Outra coisa que me chama a atenção, porque quando ela esperou o momento certo, Abigail foi um exemplo, uma referência para nós mulheres. Ela não traiu o marido dela. Ela tinha todos os motivos para trair o marido dela, ela não traiu. Ela não abandonou aquele homem endemoniado, ela não abandonou. Ela voltou para aquele contexto ruim. Não já tinha resolvido o problema? Ela podia muito bem, se ela tivesse feito uma proposta para Davi ali, ele teria deixado ela ficar na caravana dele, talvez não como mulher dele, que ela era bonita, a Bíblia fala que ela era uma mulher bonita. Mas ela não traiu, ela não abandonou e ela voltou para o marido. Quando chegou lá, ele estava fazendo uma festa, como se fosse um rei. E bêbado, muito bêbado. Ela não falou nada. Ela esperou o momento certo. Muitas vezes nós queremos resolver aquele problema, aquela pendenga, e aí a pessoa não está preparada, filho irado. Quem aqui tem filho adolescente sabe como é um desafio você lidar com filho adolescente. É um desafio, porque eles são donos da verdade, eles acham que eles são poderosos, né? Que eles sabem de tudo. Você tem que mostrar quem é a autoridade na sua casa, mas você tem que agir com sabedoria. Nós vimos aqui o contexto das famílias atuais, como o diabo tem tentado atingir as famílias através dos filhos. Eu fiquei impactada com a história, não sei se é verdade, não sei se é mentira, desse menino que matou a família inteira, um menino de 13 anos. Aí tem outra história aqui, um homem lá, um famoso lá da Globo, que ele matou a mãe, a filha e depois se matou. E aí tem relatos que eles estavam brigando no restaurante. Se tivesse uma mulher pacificadora, uma mulher atenta nesta casa, as desgraças não teriam acontecido. Eu tenho certeza disso. Mas muitas vezes nós queremos lá, na hora que o povo está lá numa briga, numa discussão, ou então numa situação de confronto, e a gente não tem sabedoria para falar na hora certa. Ela não deixou de falar para Nabal o que ela tinha feito. Mas ela falou na hora certa. Ela esperou o momento certo. Ela não falou quando ele estava bêbado. Ela não falou para envergonhar ele diante de todo mundo. Muitas vezes eu vejo mães envergonhando os filhos. Eu vejo pais envergonhando os filhos. Mulheres envergonhando os maridos. Marido envergonhando as mulheres. E aí a gente não tem esse discernimento. Ela falou numa hora certa. Na hora que ele estava lúcido, sóbrio. E aí o que aconteceu? Ele ficou tão impactado que ele sofreu um ataque. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto. Só depois de 10 dias Deus levou ele. Deus feriu ele e levou. O que isso me ensina? Muitas vezes nós desejamos a morte das pessoas, não é? As pessoas nos fazem tão mal que nós desejamos a morte das pessoas. Mas ninguém. Isso, muitas vezes eu perguntei para Deus. Essa semana mesmo, nós perdemos uma pessoa, um menino de... Rafael tinha uns 32 anos, né? Hã? 30 anos. Quase a idade do Michael, Um menino que foi criado com a gente foi assassinado brutalmente. Ele foi preso, havia sido preso, ele ficou uns 3 anos preso, não foi? Foi criado na igreja, com uns 3 anos preso, e aí agora acho que tinha 1 ano. Se tinha 1 ano que ele estava em liberdade, era muito. E aí teve um congresso dos jovens lá na Igreja Batista, logo assim que ele saiu da cadeia, ele voltou, foi lá na frente, voltou, mas e não teve forças, e se envolveu de novo com o tráfico, e foi assassinado essa semana. E aí, tenho aprendido isso. Se nós nos posicionarmos como participantes do reino de Deus, como homens e mulheres de Deus, Deus vai
dá a chance de salvação a todas as pessoas que convivem com a gente. Ninguém vai morrer sem que tenha a sua chance de se arrepender. Creia nisso. Às vezes a pessoa fica doente um pouco no hospital. A igreja aqui, Davi me contou a experiência impactante que vocês viveram aqui, né? Com aquele senhor, né? Que faleceu. Uma experiência impactante que edifica a vida da gente. Mas Deus não vai deixar ninguém partir deste mundo sem que ele tenha a chance de se arrepender e de conhecer quem é ele. No teu conceito ele pode não prestar, mas para Deus vai dar a chance dele se arrepender. Nabal só morreu 10 dias depois. O que será que passava pela cabeça de Nabal? Você tem um Nabal em casa? Nabal pode ser seu pai. Nabal pode ser sua mãe. Nabal pode ser seu filho. Nabal pode ser seu vizinho. Nabal pode ser seu chefe. Nabal pode ser qualquer pessoa que te perturba e que seja mal e negligente. Primeiro passo: como você se comporta diante de Nabal? Segundo passo: o que é que você está fazendo para mudar a história? As pessoas só vêm dizendo quem é Nabal, que ele não presta, que ele fez isso, que teu filho fez aquilo, que a tua filha fez aquilo, que teu marido fez aquilo, que as tuas finanças, que teu chefe falou isso de você, que teu amigo falou isso de você. Mas como você se comporta diante de Nabal? Você é discípulo de Nabal? Você reproduz esse comportamento? E como você se comporta diante do Rei dos Reis? Qual é a tua posição para mudar essa história? Eu quero encerrar dizendo para você, o que tem dentro da tua casa que você precisa mudar? Faz uma avaliação, faz uma reflexão. O que tem na sua vida que você precisa mudar? E é você que precisa mudar. Não espere. Muitas pessoas, crentes, pessoas que participam da igreja todos os dias, eles esperam que os pastores vão lá para mudar a história. Mas, meu querido, minha querida, você tem um chip dentro de você chamado livre-arbítrio. Isso significa que a decisão é tua de mudar a história. Nós somos chamados, nós os pastores, os líderes, a igreja, para ajudar você na decisão que você vai tomar. Você está orando quanto? Como que você está se posicionando? O que tem dentro da tua casa que você precisa mudar? A minha casa, todos são servos de Deus. Todos são servos de Deus. Amém. Mas eu aprendi, tem um mês que nós aprendemos isso, que eu preciso orar pela minha geração até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Sabe por quê? Eu tinha aprendido, eu tinha visão, eu orava simplesmente pelos meus filhos, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus bisnetos. Eu orava por isso. Porque é uma geração que eu acho que é uma geração visível. Mas eu tenho aprendido que nós precisamos orar até a volta de Jesus. O homossexualismo está à porta, é uma praga, isso é uma praga. Essa semana eu estava tendo uma reunião com uma pessoa muito importante, muito importante. É um homem já deve ter uns 56 anos, mais ou menos, um homenzarrão, grandão, todo importante. E aí, na conversa, ele falou, porque aí, sabe, eu falei com a mamãe. Aí eu olhei para minha amiga que estava do lado e falei, esse homem é viado. Aí, desculpa, foi mais forte que eu. Aí fiquei quieto. Gente, eu quero dizer para você, todo bicha tem adoração pela mãe. Já viu isso? Eu agora estou lidando com essa praga toda. E aí todo bicha tem uma adoração pela mãe. Porque a minha mãe. E aquele homem daquele tamanho, a mamãe. Aí depois eu vou descobrir que era mesmo. Graças a Deus eu não estava errada. Porque ruim a gente julgar as pessoas, né? Mas aí eu quero dizer uma coisa para você. O que tem dentro da sua casa? Porque você precisa mudar. Se você foi ferido pelo seu pai, se você foi ferida pela sua mãe, muitas vezes você quer reproduzir isso para sua família e você nem se dá conta de que você reproduz. Você reproduz com diversas maneiras. Às vezes você reproduz insultando. Um dia eu estava ligando para uma senhora lá, o marido dela, a gente está tentando casar, que eu gosto de casar as pessoas. Então quando mora junto, eu acho uma praga do inferno, nós temos que casar. Tem gente na igreja,
Uma irmã lá na igreja, frequenta a igreja. Ah, não, vivo já há 10 anos, não precisa casar não. Que isso, irmã? Está fora da lei de Deus, da lei dos homens. Que morar junto, nós somos do reino. O reino é com excelência. Se você não tem a tua vida conjugal estabilizada, vamos resolver isso. Em nome de Jesus. Aí, eu liguei para a casa da menina, esposa de um motorista lá. Ele não é crente, ele é amigo nosso, ele não é crente, e ela é irmã da igreja. Olha, ela tem uma filha chamada Vitória, o nome da menina. Quando eu liguei, menina, ela falando cada coisa para a Vitória, eu perguntei para Baiano, quantos anos a Vitória tem? Tem 5. A mulher gritar, sua praga que eu vou dar na tua cara. Eu falei, Jeová, se eu pudesse, eu dar na cara dela. Que quando é crente, eu bato. Quando não é crente, não, eu trato com carinho. Mas quando é crente, pelo amor de Deus. Então, é uma questão, muitas vezes, eu fui saber da história da moça, que a gente está tentando resolver os papéis lá, para ver se eles conseguem casar. Sabendo a história da moça, aí o marido justifica, não, mas ela sofreu muito com o pai, com a mãe, foi abandonada, foi insultada. Em nome de Jesus, a pessoa não se dá conta que ele está reproduzindo aquele trato ruim. Muitas vezes você foi ferido pelo seu pai, pela sua mãe, e você tem uma proteção com seus filhos. Irmão, em nome de Jesus, você não é Deus. Deixa o seu filho ser o seu filho, deixa a sua filha ser sua filha. Isso é uma praga, porque fica nessa dependência. Filho tem que ter a dependência de Deus. O teu principal papel como pai e mãe é ensinar seu filho a ser dependente de Deus. Porque se ele for dependente de Deus, ele vai te respeitar como pai e mãe. E vai ter a medida certa. Então, o que tem dentro da tua casa que você precisa mudar? Qual é a atitude que você precisa mudar? Outra coisa que eu quero te perguntar. O que tem dentro da tua casa que você pode ofertar a Deus? Porque quando a Abigail juntou aquilo tudo, bolo, animal, ela estava ofertando para o rei. O que tem dentro da tua casa que você pode ofertar para a casa de Deus? Para as crianças da comunidade, para o trabalho da comunidade? O que você precisa mudar para salvar a tua família? O que tem dentro da tua casa que você pode doar? Qual é a atitude que nós vamos tomar para mudar de nível? Sabe qual foi o fim da história de Abigail? Ela, depois que o marido morreu, porque Deus não faz nada errado. Essa história, irmã, Deus que me conduziu. Recebi um casal lá que precisava de aconselhamento. E aí, vamos lá, aconselhando, tudo direitinho. Eu não conhecia bem, eles são de uma outra, estavam afastados de uma outra igreja e veio para pedir aconselhamento. E aí eu comecei sabendo da história. E aí, não sei o que é, eu larguei minha mulher. E ela largou o marido dela. Mas o relacionamento já tinha acabado, sabe, irmã? Sabe, pastora? O relacionamento já tinha acabado, então eu larguei. E a gente quer que a senhora abençoe a gente, oriente a gente, o que vai fazer. Deus não tem aliança com nada errado. Deus, ele não vai abençoar nada que seja errado. Se você não conhecia Deus, é diferente. Ele vai fazer nova todas as coisas. Amém? Se você não conhecer, agora, se você conhece Deus e tá de palhaçada, que meu marido não dá certo, minha mulher não dá certo, em nome de Jesus, morra. É melhor você morrer. Porque Abigail casou com Davi depois que Nabal morreu. E não foi ela que matou. Foi de Jeová. E ela foi participar do reino de Davi. Eu quero dizer que Deus tem um chamado para nós nesse novo tempo. Um chamado para mudar de nível. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus aonde nós estivermos. E nós temos um chamado para esse novo nível de sentar à mesa do rei. Sabe por quê? Quando você senta à mesa do rei, você muda as suas vestes, você muda o seu comportamento, você muda a sua alimentação, você muda a sua visão. E você vai saber, e ela levou as concubinas, e ela levou os servos. Se vocês lerem a história,
lá para frente, ela levou as pessoas. O que eu quero dizer para você, que o Deus tem para você não é só para você. Ele vai te conduzir a um novo nível. Ele vai levar a tua família para o novo nível. A miséria financeira não faz parte da tua vida. Se você está com miséria financeira, se você está todo acorrentado financeiramente, você precisa mudar a história da tua casa. Muitas vezes nós nos endividamos. E isso vai levando a conflito. Então está na hora de você mudar a história. A miséria emocional não faz parte da tua vida. Depressão, angústia, ansiedade, isso não faz parte da tua vida. Deus quer mudar você de nível. Mas para isso você precisa se prostrar diante do Rei dos Reis. Você precisa se humilhar. E aí toda a tua família será salva. E toda a tua família vai sentar na mesa do Rei. E sabe até quando? Até quando Jesus voltar. Até quando Jesus voltar. Porque da igreja desse tempo, nós vamos preparar a geração que vai receber, dá vontade de chorar quando eu lembro disso, que vai receber Jesus. Nós vamos preparar a igreja que vai viver a volta de Jesus. Por isso que tem que ser até quando Jesus voltar. Quando os meus olhos se abriram para isso, eu fiquei impactada quando Deus me mostrou isso. Porque esta geração daqui, vai sair a igreja que vai ver com os olhos. Nós veremos, mas nós teremos com o corpo resplandecente. Mas aí essa geração vai preparar a volta de Jesus. Eu vou pedir para você ficar em pé agora. Eu quero dizer para você ser mulher de Deus. O que você precisa aprender com Abigail? Não espera. Se Deus mandou um recado para você, desde que nós pisamos aqui, nós recebemos vários recados de Deus. Primeiro recado de Deus, que Ele é fiel. Segundo recado, que nós precisamos agradecer em todo o tempo. Vocês lembram dos louvores? Não é qualquer música que você canta por aí. São louvores de exaltação, louvores de promessa, louvores de adoração, músicas de adoração ao nome de Deus. Então que a tua casa seja um altar de adoração ao Senhor e que você possa dizer que Deus é fiel e que eu te agradeço por tudo que tens feito. E se Deus manda um recado para você hoje, para você mudar as suas vestes, não se sinta ofendida, porque Deus não te quer uma prostituta, Ele te quer uma princesa. Vocês já viram como as princesas se vestem? Eu fico com vergonha quando eu estou mal vestida. Eu contei essas experiências aqui para vocês, contei na brincadeira, mas eu fiquei com vergonha de Deus. E agora eu quero dizer para você, mulher, quando você sai na rua, que muitos homens chamam a atenção, não se sinta poderosa, vai para casa e muda de roupa. Porque você tem que chamar a atenção do Rei dos Reis, não é das pessoas na rua. Outra coisa que você precisa aprender com a Abigail é hoje, é agora, é neste encontro. Deus incomodou os pastores dessa igreja para fazer um trabalho específico para as mulheres. Não é à toa, é porque Deus tem um comando para nós, mulheres. Deus, Ele nos ama, porque Ele escolheu uma mulher para colocar dentro do ventre dela o seu filho Jesus, o nosso Salvador. E Ele escolheu você, mulher, para mudar a sua mente, para que você gere dentro da tua casa filhos que adorarão ao Senhor, maridos que se reterão, que eles ficarão tão impactados com o que Deus está fazendo na sua vida, que eles ficarão paralisados como Nabal. Se Deus não levar, Ele vai paralisar, e aquele mal que está dentro da tua casa não vai mais te impedir. Não importa como você viveu até agora, importa como você vai viver daqui para frente. Se apaixone por Jesus, ame a palavra de Deus, leve os seus filhos a amarem a palavra de Deus. Quando você contar história para os seus filhos, conte as histórias da Bíblia. Quando você conversar com seus
mudança, sabe por quê? Nós não seremos as mesmas pessoas. A Lu falou, nunca mais nós vamos viver o dia de hoje. Nunca mais. Nunca mais Deus vai falar essa palavra para nós, nem para mim. Nunca mais. Nunca mais você vai viver o dia de hoje dentro da sua casa. Começa hoje. Começa a preparar. Vai lá. Começa a preparar. Separa tudo que você precisa separar. Recebe de Deus essa força, esse comando, essa direção. E Deus vai te levar para o reino que está estabelecido para mim e para você. Essa música uma oração que seja um clamor, que todas as promessas de Deus possam se cumprir na nossa vida. Nós recebemos a missão de salvar as nossas famílias. As nossas famílias serão abençoadas. As nossas famílias serão transformadas. As nossas famílias serão libertas. E não vai ser em outra geração, é na nossa geração. Que não seja preciso que se levante outra geração. Deus, avance, venha sobre nós e realize oh Deus. Senhor, como mulheres do teu reino, nós queremos te pedir perdão. Senhor, assim como nós aprendemos com Abigail, a culpa, Senhor, é nossa. A culpa é nossa, Senhor Deus, porque nós não ouvimos os teus servos quando eles falam desse altar e não tomamos posição. Esta noite nós nos humilhamos diante de ti e te pedimos, Senhor, salva. Muda a história da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Senhor, que o teu trono de adoração seja estabelecido na nossa casa, na nossa vida. Senhor, como nós estamos aqui adorando o teu nome, não queremos que passe de nós esta missão. Que não seja preciso que se levante outra geração para salvar a família, que seja na nossa geração que as nossas famílias sejam libertas. Deus, muda nossa mente, muda nossa história. Senhor, que esta igreja seja impactada pelas famílias que entrarão aqui libertas. Que os maridos sejam impactados, Senhor, se eles tiverem um coração duro, que eles sejam paralisados pela tua presença. Que as mulheres que têm o coração duro, que elas fiquem neutralizadas pela tua presença. Pai, mas nós te pedimos, não queremos continuar vivendo do mesmo jeito. Nós queremos sentar
na tua mesa, junto com a nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a mudarmos de vida todos os dias, a nascermos de novo todos os dias. Em nome de Jesus.